Muito bem. Outro assunto, Sávio, imagens que chegam de Brasília, de uma reunião, um encontro que tem um importante desdobramento para a economia no Brasil. Debate sobre inflação, crescimento econômico, juros. Participaram desse encontro no Senado o senador Marcelo Castro, aparece nas imagens, a ministra Simone Tebet e o ministro Haddad, o que deu ainda contornos ainda mais importantes para esse encontro, Sávia? A gente teve uma imagem interessante, que é a do ministro Fernando Haddad com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o discurso de cada um é realmente diferente, né? A abertura foi feita pelo presidente do Senado e ele já cobrou, é preciso baixar os juros imediatamente no Brasil. E aí o presidente do Banco Central explicou, a gente quer baixar os juros, mas é preciso que hajam as condições macroeconômicas e, enfim, toda a articulação do governo para isso. Ainda não aprovou o arcabouço fiscal, tem a reforma tributária que ainda está andando muito lentamente aqui no Congresso, com tantas CPIs e CPMI. E o Haddad, claro, reforçou o fato de que a política monetária ela está ligada com a política fiscal. Então, elas precisam conversar mais e aproveitou para criticar o ex-presidente, sem citar o nome dele, Jair Bolsonaro, falando sobre as isenções fiscais e o quanto que isso precisa ser revisto, porque o novo arcabouço fiscal está diretamente ligado a uma necessidade que o governo tem de aumentar aí a sua arrecadação. Então, a saída é realmente rever algumas dessas isenções. Agora, o contexto disso é que o mercado, sabendo, acompanhando toda essa reunião, o dólar já baixou, então isso foi visto positivamente. Haddad com Roberto Campos Neto, discutindo, dialogando de maneira civilizada, e semana que vem a gente vai ter a famosa reunião do Copom para discutir a Selic, que hoje está em 13,75%, pelas falas do Roberto Campos Neto, vai ficar por isso mesmo, ele não vai baixar a taxa de juros por enquanto, não, mas pelo menos é isso que a gente presume, né? A reunião é só semana que vem, a gente tem que aguardar. Muito bem, para a gente finalizar com Brasília, Sávia, muitas expectativas em torno do andamento da tal CPI do dia 8 de janeiro, dos fatos que aconteceram no dia 8 de janeiro aqui no Brasil, que foi aquela invasão de ambientes como, por exemplo, o STF e o Palácio do Poder Executivo em Brasília. Sávia, como é que está isso? As discussões estão em que ponto nesse momento em Brasília? Olha, já passou aquela fase, Joelson, da frustração do governo Lula, da base, com a possibilidade de criação de CPMI, CPI, vai ter a CPI das lojas americanas, do MST, CPMI do 8 de janeiro, vai acontecer, já é um fato. O que agora, a fase em que nós estamos nesse momento é organização para saber como o governo vai reagir. Quem são os membros das comissões, os membros mais aguerridos, os que vão brigar de fato, porque esse assunto vai monopolizar o noticiário nos próximos meses. E CPI é clichê, mas eu vou repetir porque é fato. A gente sabe como começa e não sabe como termina. Então, existe uma disputa dos bolsonaristas para indicarem nomes, por exemplo, os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio e Eduardo Bolsonaro, que querem participar da CPMI. Por outro lado, o governo quer colocar nomes como Lidberg Farias, André Janones, que são mais briguentos mesmo, e tem os nomes mais técnicos, que também precisam estar ali para poder subsidiar de documentos, de questionamentos, essa CPMI. Então, o governo perdeu a primeira disputa, que era não ter CPMI, vai ter, ontem foi lido o requerimento, e agora a nova disputa é indicação dos membros, presidente, relator e os suplentes que vão compor a CPMI. É isso que promete para a semana que vem. E depois disso a gente vai ter uma série aí de audiências e, claro, eu vou estar acompanhando aqui em Brasília para vocês. Elivaldo, vai esquentar, Elivaldo? Com certeza. Você vê que essa questão ela é tratada de diversas formas, né? Tem o inquérito policial na Polícia Federal, tem a fase judicial lá no Supremo Tribunal Federal e vai ter a parte política no Congresso Nacional, não menos legítima. Lá é um parlamento, é um lugar de debate. Então, o que nós teremos nessa fase aí? Eu não tenho a menor dúvida, uma guerra de versões de narrativas. Um debate que vai
aí poderá até atropelar algumas dinâmicas desejadas pelo governo na Câmara e no Senado, mas aprovada, instalada, não tem jeito. Nós teremos, a partir da próxima semana, bons espetáculos nas tardes, de coberturas aí das TVs, da gente acompanhar com uma pipoquinha e um guaraná ali, porque será uma guerra de narrativa que vai ter um começo e ninguém sabe como será o fim.